E vamos a mais uma aula. Nessa aula eu quero te explicar sobre o jejum intermitente. Eu sei que tem muitas pessoas aí, né, tá na moda fazer jejum, mas aqui de uma forma segura, pautada realmente no que funciona, você vai entender para quem é o jejum, quais os benefícios, quem não pode fazer e como você vai colocar o jejum adaptado aí à sua rotina. Em primeiro lugar, o jejum, ele não é um plano alimentar que fala para você o que você deve comer. Diferente do plano alimentar, o jejum ele foca em quando você vai comer. O jejum ele vai intercalar períodos, janelas ali em que você vai se alimentar, com janelas que você vai ficar sem nenhum tipo de alimento. Por quê? Quando você pratica o jejum intermitente de forma segura, estratégica, como você vai aprender aqui, ele vai proporcionar uma infinidade de benefícios no teu corpo, para a tua saúde metabólica e também vai acelerar a queima de gordurinhas. Agora você vai entender o porquê. E se nós formos aí, né, buscar lá atrás, né, na nossa ancestralidade, a gente vai observar que o nosso corpo ele é geneticamente preparado para fazer o jejum. Porque lá na época do Homem das Cavernas, nós não tínhamos acesso à geladeira, à comida de 3 em 3 horas. A gente tinha que sair à caça. E quando a gente conseguia algum alimento, nós passávamos horas e horas digerindo aquele alimento, porque se a gente não conseguisse buscar lá fora outra fonte, né, caçar novamente, a gente não sabia nem quando ia comer. Então, o nosso corpo, ele é preparado fisiologicamente para o jejum. Ele não é preparado para o comer o tempo todo. Por isso nós vemos hoje essa quantidade de obesidade, casos de doenças crônicas. Em primeiro lugar, o jejum vai ensinar o teu corpo a utilizar como fonte de energia, como combustível, ao invés de utilizar o açúcar vindo dos alimentos, né, açucarados, das frutas, dos carboidratos, vai ensinar o teu corpo a utilizar a gordurinha como fonte de energia. Por quê? O nosso corpo só tem essas duas formas de produzir energia. Através do açúcar que vem ali dos alimentos ou através, né, de gorduras. Imagina, é como se fosse um carro flex em que você tem ali um tanque, o tanque é o seu corpo, e você tem ali o combustível principal, a gasolina, a glicose, e o combustível secundário, quando não tem a glicose, a gordurinha. E aí o que acontece? Quando você, no jejum, deixa de acionar, deixa de fornecer glicose para o teu corpo através dos carboidratos, através de alguns alimentos, o que teu corpo faz? Ele não tem gasolina, que é o combustível principal. Então ele vai lá no combustível secundário, que é a gordurinha, e utiliza essa gordura para trazer energia para o teu corpo. Por isso que quando você pratica o jejum, você percebe que gordura visceral, culote, você tem a tua queima de gorduras acelerada. Somado a isso, um segundo benefício, que eu considero um dos melhores. Quando você pratica o jejum, o teu corpo entra no processo chamado autocura, autofagia. E o que é isso? É como se ele fosse lá nas células defeituosas e fizesse uma faxina, uma limpeza, um detox. Por isso existem hoje inúmeros estudos comprovando a eficácia do jejum no controle, né, e na progressão de doenças. E são muitos os benefícios do jejum intermitente. Vai melhorar como um todo a tua saúde mental, a tua cognição, a tua memória, clareza, foco. Vai também potencializar o emagrecimento, e o emagrecimento em que você está queimando gordurinhas. Vai melhorar também o teu autocontrole, porque hoje muitas vezes a gente acha que tem que comer o tempo todo. Quando você começa a praticar o jejum, você percebe que você ultrapassa essa zona do conforto, passa ali por aquele desconforto, que é aquele momento que seu estômago começa a roer, dá aquela vontadezinha de comer, mas você percebe que você consegue controlar, que você supera, que você não precisa estar comendo o tempo todo. E quem não pode fazer o jejum? Se você está grávida ou amamentando, ou se você tem, né, indicação médica em que restringe a você de não poder praticar o jejum intermitente. Se você, por exemplo, tem diabetes tipo 1, não diabetes tipo 2, que é ligado a hábitos alimentares, o diabetes tipo 1. Se você tem transtornos mentais em que você tem aí que se medicar, se você tem ansiedade,
ou também se você está abaixo do peso. Do contrário, gente, é como eu havia falado lá no início. Os nossos ancestrais, nós somos geneticamente preparados para tirar todos os benefícios, tirar todo o proveito de praticar o jejum intermitente. Tenha certeza que quando você começar, você ultrapassar essa barreira inicial do desconforto, você vai conseguir novamente acreditar que você é capaz, porque você vai ver a tua queima de gordura ser totalmente desbloqueada.